Fala galera que assiste o nosso canal, esse é mais um Papo com Expert e hoje a gente vai falar com o Eldo, da empresa Avante Agro, uma empresa que vem desenvolvendo um excelente trabalho no centro-oeste brasileiro e que tem muita coisa para compartilhar com a gente. Beleza. Então, assim, só para esclarecer o que a Avante Agro enxergou como oportunidade nesse mercado foi tornar a tecnologia do uso de drones mais clara e acessível. É isso. Essa frase poderia parar por aí, entendeu? Que é isso. A gente quer trazer clareza para esse mundo dos drones. Não tem meia conversa, não tem algo de segredo. Se for possível, a gente diz que é possível. Se não for possível, a gente diz que não é possível. Se quiser que a gente encare um desafio, a gente encara o desafio junto, mas a gente vai dizer da forma mais transparente possível, entendeu? Porque isso precisa gerar soluções precisas para os produtores para tomada de decisão para resolver os problemas. É isso. E a ideia é integrar esses drones na rotina de gestão da fazenda. Né? Com isso, a gente começou a fazer diversos tipos de ações, né? Então, parcerias dos mais diferentes tipos, desde parcerias com o Sebrae, parcerias com produtores rurais, parcerias com a galera que processa na nuvem, parcerias com empresas de topografia, oferecimento de cursos, como aqui uma das turmas que nós já formamos, participação de eventos em startups e assim vai, dia de campo, ou seja, a gente entende que a gente tem que movimentar o mercado em diferentes frentes, desde a frente que mexe com uma universidade, desde a frente que mexe com uma empresa, uma instituição de pesquisa, um produtor rural, referência, ou um consultor agronômico, e assim por diante. A gente entende que isso é um trabalho nosso de educação do mercado de um modo geral para a adoção dos drones na agricultura. Aqui um pouquinho dos serviços que a gente se dispõe a fazer, desde mapeamento do uso do solo, contagem de plantas, planejamento da lavoura desde o plantio até a colheita, definição de pontos críticos de interesse, a exportação de arquivos shapefile para poder alguma questão específica dentro da lavoura ou no planejamento também, curvas de nível, pecuária de precisão ela ainda é muito incipiente, né? Mas existe um desejo nosso de trabalhar com pecuária de precisão também, e aplicação localizada de insumos e dispersão de controle biológico. Eu vou trazer aqui para a tela de alguns cases, eu separei 3 para mostrar para vocês. O primeiro que eu separei foi um case sobre deficiência nutricional, aqui na soja. Aqui na esquerda nós temos uma imagem que nós plotamos no Google Earth para poder facilitar a visualização do produtor, que essa é uma das dificuldades que se tem quando se trabalha com drones, é como eu vou mostrar isso para o produtor da maneira que ele entende mais fácil, né? A gente adota o Google Earth como uma das plataformas de mostrar esses vetores, né? Então, aqui nós temos vários talhões com um determinado índice aplicado, nesse caso é o índice NDRE. Essa área somada está na casa dos 1.000 hectares, arredondando um pouquinho para cima e tal. E aqui nós temos vários talhões com diferentes especificidades. Eu separei esse talhão aqui no lado direito da tela, e ele tem uma discrepância muito clara aqui, né? Veja que interessante, parece que passou uma cerca aqui nessa área, separando plantas de maior vigor, onde está com verde, com plantas de menor vigor, onde está vermelho, né? E aí nós questionamos o produtor por que estava dessa maneira, e ele nos contou que essa área, mesmo não tendo cerca, há algum tempo atrás existia uma cerca, exatamente há 3 anos atrás, e essa área onde as plantas estão apresentando menor vigor aqui, que é essa parte vermelha superior, era pasto anteriormente. Essa área de cá, onde as plantas estão com maior vigor, esse verde aqui mais ressaltado, é uma área que já recebe cultura de soja há pelo menos 10 anos, enquanto que essa outra área era pasto há 3 anos atrás. Ele não sabia que a cerca que ele tirou há 3 anos ainda permanecia. Não agora na forma de uma cerca que separa o gado da soja, mas numa forma de uma cerca de vigor das plantas. E o interessante é que essa soja que está plantada nesse talhão inteiro é de apenas uma variedade de soja. Então, ela sofreu o mesmo estresse hídrico que essa área aqui, essa área
ela passou pelo mesmo desafio de desenvolvimento. Então, nada além de um solo diferente aqui em relação a esse solo que já está melhor tratado há alguns anos, justifica o vigor menor nessa região em vermelho, onde era o pasto, do que nessa outra área. E ele achava que estava tudo uniforme, né? E nos disse que para o próximo ano, para a próxima safra, na verdade, que é nesse ano, ele já vai fazer uma correção diferente nessa área do pasto em relação a essa área que tem maior vigor e precisa de umas resoluções melhores apenas em menores áreas, não na área total, né? E Você aí chegou a fazer alguma análise com a colheita dessas áreas, ele comparando o mapa de colheita? Perfeito. Ele ainda estava finalizando esse processo aqui e aí a gente deve pegar esses mapas de colheita com ele para poder plotar e fazer essa comparação, sem dúvida, para poder correlacionar definitivamente essa informação, né? O interessante é que, ao questionar como ele faria essa correção do solo, ele nos disse que adotaria a divisão por grids, entendeu? E aqui eu estou exemplificando uma possível divisão por grids que aconteceria nessa área. E a agricultura de precisão feita dessa maneira com grids já é uma evolução da agricultura tradicional que considera uniforme toda a área, né? Então, ela já leva em consideração alguma variação, né? Mas aqui a gente fez uma simulação para mostrar para ele que adotar os grids para a coleta das amostras de solo nessa área não seria a melhor estratégia. E se ele adotasse a coleta por zonas, seria muito mais interessante. Ele trataria desse solo da maneira mais correta, né? Então, vejamos aqui alguns exemplos bem gritantes, né? Nesse quadrante 58 aqui, nesse grid que dividiu o talhão em áreas de 2 hectares, que é o que normalmente é feito na agricultura de precisão convencional, a coleta seria feita nesse ponto aqui no meio da área e isso seria extrapolado para o restante da área. E assim com o restante de todos esses quadrantes do grid, né? O que ele concluiria, no caso, fizesse isso no quadrante 58, é que toda essa área de 2 hectares estaria com algum problema muito sério em relação ao solo. Então, ele faria uma correção uniforme nesse quadrante inteiro, quando, na verdade, ele não precisaria fazer isso, tendo em vista que não é tão ruim assim aquele quadrante, né? Não tão pior quanto ele imaginava, né? Tendo em vista que outras áreas que estão com melhor vigor do que aquela área onde ele coletou a amostra. O contrário aconteceria nesses outros quadrantes, né? No quadrante 49, no quadrante 29 e no quadrante 70, né? Aqui a extrapolação, ela diminuiria a produtividade geral do talhão, porque ele acreditaria que nesses casos, por esta amostra ter sido coletada numa área em que as plantas estão apresentando um excelente vigor, e até o mapa de produtividade mostraria isso para ele, né? Ele não faria nenhuma interferência no solo daquela área, naqueles quadrantes, né? E isso acabaria diminuindo a produtividade geral do talhão, porque ele não ia tratar esse solo como deveria tratar. Então, adotando a agricultura de precisão digital, nesse caso, por zoneamentos feitos com as imagens obtidas com o drone, aplicando sobre essas imagens índices de vegetação que trazem essa informação dessa maneira por zonas, é mais interessante do que a coleta das amostras de solo num grid que a agricultura de precisão tradicional propõe. Então, esse foi um case bem bacana que a gente conseguiu envelopar com começo, meio e fim, e a gente está muito ansioso para ver o resultado disso na próxima safra, que vai acontecer agora, ao final desse ano de 2019 para 2020, né? E o Tamilon deu uma sugestão, e é isso que nós vamos fazer também. Esse mapa de produtividade vai endossar ainda mais esse processo, né? Então, isso eu acredito que é um trabalho que tem um começo, meio e fim, que o agricultor vai ver isso refletindo em aumento da produtividade e redução dos custos dele, né? Que é o que a gente espera que o trabalho com o drone faça, né? Legal, Alguma legal, pergunta? legal observar que antigamente a gestão era feita a nível de fazenda, aí a Sim, evolução da tecnologia trouxe que a gente trabalhasse a nível de talhão, e hoje, perfeito. com o advento dos drones, o advento de, muitas vezes, até uma imagem satélite já sana essa necessidade,
a gente trabalha a nível de metro quadrado, praticamente. Então, a gente Perfeito. consegue gerar as zonas produtivas ou improdutivas e fazer uma média ponderada de cada característica e ver qual que é a representatividade dessa realidade no talhão, permitindo com que eu tenha uma estratégia de reamostragem de solo e, de fato, eu melhore a resposta da agricultura de precisão, né? Então, isso já é uma grande evolução que nos permite uma tomada de decisão muito mais assertiva e pela excelente qualidade dos sensores embarcados nos drones, a gente consegue ver a nível de metro quadrado, Sem né? dúvida. Maravilha, pode prosseguir. Eu vou mostrar um outro case aqui. Isso foi bacana porque foi um produtor que ele se matriculou em uma das nossas turmas. Ele já possuía drone e já utilizava os drones na sua propriedade, mas mais com a finalidade de coleta de imagens com o drone mesmo, para fazer um voo e como algo de filmar e fotografar e tal. E ele não sabia que o drone que ele possuía, que no caso era um da linha Phantom, era possível de fazer algum tipo de mapeamento já com a própria câmera embarcada nesse drone, né, que é uma câmera RGB. E ele nem sabia que nem podia fazer um mapeamento e nem sabia que podia aplicar até alguns índices de vegetação, como no caso, 3 principais índices RGB que a gente utiliza, o TGI, o GLI e o VARI, que são índices que já vão trazer algum tipo de informação visual na linha do visível que ele não teria de uma outra forma se não fosse fazendo um mapeamento com o próprio drone que ele já possuía. Então ele ficou muito intrigado com isso, colocou o drone para voar e tal, e tem continuado esse trabalho com a câmera RGB lá. Ele ficou tão curioso depois de participar do curso com o que a gente demonstrou para ele que um trabalho de multiespectral poderia gerar, que resolveu contratar os serviços da Avante Agro para poder fazer um teste numa das áreas dele, né? Ele sabia que essa área estava sendo atacada por percevejo castanho, mas ele não conseguia quantificar, ele não conseguia ter noção do estrago que essa praga estava fazendo naquele talhão. E aí nós fizemos o voo, com a câmera multiespectral embarcada num drone asa fixa, e conseguimos fazer essa quantificação e demonstrar para ele que toda essa área que está aqui manchada de vermelho, espalhada por esse talhão aqui, era a área que o percevejo castanho estava atacando. Ele fez as coletas para verificar, porque a praga ataca as raízes da planta, e conseguiu perceber que realmente era isso e fez essa correlação. E para a próxima safra ele vai conseguir tomar uma atitude adequada apenas para essa região onde o percevejo castanho estava atacando, por ter quantificado isso da maneira correta, né? Então, foi bacana ver esse conhecimento que a gente passou para ele no curso ser aplicado em nível de RGB, que ele fez e continua fazendo, e também nos sentimos lisonjeados dele confiar no trabalho e nos chamar para poder fazer esse trabalho em parceria com ele lá nesse talhão, identificando e quantificando o estrago que o percevejo castanho estava fazendo na produtividade desse talhão na soja dele, entendeu? Legal, uma coisa que você falou aí que me chamou bastante atenção é a gente mostrar para o produtor ou para o interlocutor que muitas vezes com um drone relativamente barato, embarcando um sensor RGB, ele já consegue ter várias respostas que podem dar uma luz ao problema dele. Muitas Sem dúvida. vezes, esses índices eles não vão responder todos os problemas do cara e tem que ter uma apuração utilizando um sensor mais elaborado, como uma câmera multiespectral, por exemplo. Mas existem vários índices, né? Todo mundo conhece o popular NDVI, mas para cada cultura, para cada fase da cultura e para cada característica, existem pelo menos 30 índices que podem ser correlacionados, testados e avaliados para que você possa ter uma resposta em tempo real e barato. Então, talvez não seja uma informação definitiva, mas ela já traz um alerta, um sinal amarelo ali para uma determinada atividade de uma forma muito barata, né? Hoje a linha Phantom, a linha DJI, a linha são drones baratos, pequenos, compactos, mas que têm uma excelente aplicação que muitas vezes é subutilizada. Eu comparo muito com o nosso telefone celular,
que a gente não usa nem 10% da capacidade de tecnologia que ele tem. E o drone é uma excelente ferramenta para isso. E um outro desafio nosso, né, como empresa e como fomentadores do mercado, é fazer N testes em parceria com universidades, instituições de pesquisa, comparando os índices mais confiáveis com câmeras mais caras para atender ou ter uma correlação positiva com índices mais baratos feitos com sensores mais simples, né? Então, eu acho que esse é um grande legado que pode ser deixado, a utilização de vários índices mais baratos ou mais caros para levantar sintomas específicos, né? Sem dúvida. É engraçado que essa conversa nossa já vai levar para o próximo case que eu vou apresentar, que é exatamente isso, né? Foi um trabalho de investigação onde a gente teve que aplicar diferentes tipos de índice até chegar numa determinada assinatura espectral de uma daninha na cana-de-açúcar. É um desafio muito grande conseguir eu acho que no futuro de médio prazo a gente vai ter uma biblioteca de assinaturas espectrais, tanto da vegetação normal quanto das daninhas, entendeu? Eu acho que se a gente conseguisse criar esse banco de assinaturas espectrais, isso já ajudaria bastante. É claro que não seria 100%, mas pelas inferências e pelos desvios da estatística, a gente conseguiria diminuir muito o trabalho, né? E esse trabalho aqui foi um trabalho de investigação, né? O desafio aqui ele foi grande por alguns motivos. O primeiro deles foi que essa cana-de-açúcar já estava num estágio muito avançado, era uma cana alta, bem alta mesmo, e ela tinha algumas daninhas infiltradas no meio aqui da lavoura que não dava para perceber, porque o canavial muito fechado mesmo, e o desafio era tentar identificar a assinatura espectral dessa daninha, que no caso é a mamona, em relação à cana-de-açúcar para poder quantificar essas daninhas e no médio prazo fazer uma pulverização localizada com drone, porque outros tipos de pulverização, por avião também dá, só que com o drone pulverizador localizado economizaria muito em insumos, né? Então, o desafio aqui foi esse. O que nós fizemos? Fizemos o voo com a câmera multispectral, com a câmera RGB também e tal, e começamos a aplicar diferentes índices nesse talhão para poder depurar. É engraçado que você colocou isso muito bem agora há pouco, e a ideia era averiguar qual o índice nos daria a melhor informação espectral sobre aquela daninha para isolar ela do restante da cultura, que no caso é a cana. Então, o trabalho foi esse trabalho mesmo de aplicar um índice RGB, analisar a imagem, aplicar o índice NDVI, analisar o ortomosaico e assim por diante, aplicando um NDRE, depois aplicamos SAV, até chegar no EVI e outras variantes destes aí. Acho que nós aplicamos no mínimo uns 15 índices diferentes aqui para poder chegar nessa conclusão aqui. E aí aqui fica claro, e a correlação em campo mostra isso, que essas manchas todas aqui eram mamona em estágio bem desenvolvido no meio da cana. O difícil de uma pesquisa e de um trabalho como esse é que quando a cultura, no caso da cana, ela está muito alta, para se formar o ortomosaico é um processo difícil, porque você vai ter que lidar com a altura do voo, com a velocidade do voo, para evitar arrasto, evitar borrão, são vários momentos de teste que você tem que fazer para poder voar alto, voar baixo, na velocidade tal, na velocidade menos ou mais, até que você consiga construir um ortomosaico decente. E aí, quem sabe de processamento entende que eu estou falando para formar uma nuvem de pontos densa. O meu físico me fala isso, eu não sei muito sobre isso, para poder conseguir ter vários pontos naquele processamento que te dê informações suficientes para você conseguir aplicar esses índices e isolar da cultura normal o que era uma invasora, por exemplo. E aí o desafio foi grande, foi bem bacana fazer esse trabalho, a gente ficou muito feliz com o resultado, aplicamos os índices, chegamos à faixa de X a Y que representava a mamona dentro da cultura da cana e deu para fazer um mapeamento naquela área para poder gerar uma zona e depois um shapefile de aplicação
e agora a gente está aguardando a próxima etapa, que será fazer essa pulverização localizada para poder combater essas daninhas nessa lavoura, entendeu? Então, de novo, é uma tecnologia com a qual a gente está lidando que ela é muito nova, é muito recente. E talvez o que você vai ter de desafio nem existe na literatura, ou se existe, está numa tese de mestrado ou doutorado que você vai ter que mastigar e digerir ela para poder transportar para a realidade, entendeu? Então, mais para quem gosta desse trabalho de investigação, isso é um prato cheio, que é o que nós gostamos de fazer. Encontramos esses desafios e metemos a cara e vamos para frente, entendeu? Então, esse foi um case bacana que a gente queria trazer ele aqui. Ele não está concluído, mas a gente ficou feliz de ter conseguido encontrar esse resultado. Muito legal, cara. Parabéns aí pela iniciativa. Vocês chegaram a fazer alguma validação em campo, após fazer as zonas de manejo, mandar profissionais no campo lá para validar se realmente era mamona, se existia alguma interferência com alguma outra cultura? Sim, nós definimos os pontos de interesse, exportamos as coordenadas geográficas e fizemos a validação em campo, sim, foi bem legal isso. E outra coisa que a gente fez, por ter a expertise do Rafael com o trabalho de publicidade, ele fez um voo com o drone e formou um mosaico 360 graus e a gente pôde, com um óculosinho de realidade aumentada, dar uma olhada nas mamonas de cima assim também, entendeu? Isso foi um trabalho bacana de ver também, foi legal. Legal. Assim, o que eu destaco nesse sentido? É o que a gente conversou. É um mercado muito novo, é um solo muito fértil, que tem muita coisa a ser desenvolvida. E então, quando a gente compartilha as nossas experiências, nosso conhecimento, a gente está diminuindo a curva de aprendizado de outras pessoas que já tiveram um nível de conhecimento em outros segmentos, e quando isso é compartilhado e unido, você consegue crescer muito mais rápido. Então, como foi falado anteriormente, é um mercado extremamente grande, que sozinho ninguém vai fazer nada, e é só com a troca de experiência, e esse é o motivo maior pelo qual a gente criou o canal, criou esse projeto, que é identificar pessoas e empresas que têm um trabalho idôneo e que vem desenvolvendo e tem se esforçado para trazer tecnologia para o agronegócio e compartilhar isso com o público como um todo, para ajudar as pessoas que estão iniciando, ajudar quem já está elevado, que muitas vezes você junta duas informações e transforma num produto, num serviço e resolvendo problemas. Então, acho que o nosso desafio hoje é resolver os problemas, trazendo lucratividade, maior produtividade e tudo mais. Então, nesse sentido, vocês estão de parabéns por todas essas iniciativas que vocês têm. E não à toa foi que eu busquei vocês por saber desse excelente trabalho que vocês fazem. Ô, Tamila, a gente agradece muito. A gente encontrou o ano passado lá na Drone Show e foi bem bacana. Fica a dica de novo, frequentem esses eventos, existem outros eventos também, o pessoal da DroneEng também faz eventos específicos e a gente chega todo mundo como parceiro nesse processo, entendeu? Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje sentado falando para toda essa galera que está aí assistindo, tanto pessoas que já são especialistas e que têm muito conhecimento na área, de grupos de WhatsApp que eu sei que está aí assistindo e que eu respeito bastante e que tenho muito orgulho de estar aqui agora. Tanto para você que está começando, que tem o interesse de entrar nessa área, você que é um técnico agrícola, que está terminando o curso de agronomia, então seja bem-vindo. É um mercado muito promissor, é cheio de desafios, mas é muito promissor. Entre com responsabilidade, com calma, pisando direitinho, fazendo os investimentos adequados e que vai dar certo. É um desafio enorme que todos assumimos, desde os produtores por produzirem mais com um custo cada vez mais alto, a ponta final desse processo, que de certa forma, a gente às vezes só enxerga os números nas nossas frentes, mas a gente também tem a clareza de que nós estamos lidando com uma coisa que transcende isso, que é a alimentação em nível global também, entendeu? Então, muito menos do que um clichê ou uma ideia, um devaneio qualquer de estar falando isso agora,
a gente também tem clareza de que nós estamos lidando com algo que é vivo, que é comida, que vai alimentar alguém ou que vai ser utilizado na alimentação de algum animal e que isso vai virar algum produto no final. Ou seja, nós movimentamos uma cadeia global de acontecimentos e a gente também tem orgulho de participar disso dessa forma. Entendeu? Então, muito obrigado, Tamelo, e parabéns pela iniciativa que você está encabeçando. E conte com a Avante Agro, com o Rodrigo, com o Guilherme, com o Rafael, comigo, Eldo, para o que você precisar nesse processo, a gente está junto aí, tá bom? Fantástico. Você tem os seus contatos aí no final da apresentação? Tenho sim, está aqui. Eldon Clayton, fiquem à vontade, aqui no final tem o meu WhatsApp, é o DDD 61 99978 4889. Aí tem o nosso site, avanteagro.com.br, nosso e-mail, contato@avanteagro.com.br. O nosso Instagram, que é por onde a gente mais movimenta as redes sociais, é o avante.agro. E tem o nosso Facebook, avante.agrotech. A gente está aí à disposição para o que for, tirar dúvida, trocar ideia, dar dica de que equipamento faz isso ou não faz. A gente é bem transparente nesse processo e tem muito orgulho desse DNA da Avante Agro. Valeu também, muito obrigado e muito obrigado a todos vocês que estão assistindo a gente até esse momento aí, dando esse voto de confiança para o Drone Experts e para a Avante Agro. Valeu demais.